Glória a Deus. Glórias a Deus. Vai entrando. Glórias a Deus. Pessoal chegando aí, estamos nesse minutinho antes de começar a live para dar boas-vindas. Bem-vindo, Gerson, Sara, Simone. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui na nossa live Fernando Leal, homem de Deus, profeta, diretor da Escola de Ministros Rema, lá em Campina Grande. É também professor da Escola de Ministros, professor do Rema, ministro do Verbo da Vida. Está por aqui já, vou chamar ele já já. Vamos lá. Enquanto ele está entrando aí, gente, dá um feedback para mim se o som está legal, a imagem, e já pode ir convidando pessoas aí, vamos compartilhar a live. Olá! Homem de Deus, glória a Deus! Olá, pastor, tudo bem? Tá tudo bem, Fernando? O som tá legal, a imagem, como é que você tá aí? Vamos lá. Vai dar certo, em nome de Jesus. Tá picotando um pouquinho aí, Fernando. Esperando o Fernando. Deve retornar aí. É um horário que tem muita live, né? Glória a Deus. Vai compartilhando aí, gente, chamando o pessoal. Estamos aguardando aí o Fernando. Bem-vindo, gente. Agora vai. Agora... Tudo bem, pastor? Como o senhor tá? Tá tudo em ordem? Tudo tranquilo, bênção, uma honra, privilégio ter você aqui com a gente, Fernando. Estava falando para o pessoal, antes de você entrar, do desejo da gente de ter você conosco, né, da importância que você tem hoje no Ministério, né, uma série de atividades, diretor da Escola de Ministros Rema em Campina Grande, professor da Escola de Ministros em Campina Grande e na itinerante também. e mais um monte de coisas que você faz, né? Conferência Avivamento e Milagres. Mesmo, a gente tá servindo ao Senhor, né, nas portas que Ele tem nos aberto, seguindo o seu plano, sua vontade. Como o senhor falou, a gente tá à frente da Escola de Ministros aqui em Campina Grande, né, a escola sede, e viajamos pelo corpo de Cristo, pregando a palavra de Deus. Estamos, né, temos o evento Avivamento e Milagres e estamos servindo ao Senhor em todas as portas que Ele tem nos proporcionado. É uma honra. A conexão está um pouquinho, está picotando um pouco, Fernando.
A conexão Aqui. é algum plano satânico que vai cair por terra, não vai dar certo. Ah, O diabo não vai fazer lockdown na nossa linha, não. tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto. Estamos servindo ao Senhor naquilo que Ele tem nos conectado, né? E uma grande bênção e privilégio servir ao Reino de Deus e fazer parte desse grande time, né, do Ministério Verbo da Vida, que é uma grande família. E um Amém. prazer, né, estar falando com todos vocês nessa nova fase, né, do Verbo da Vida Nova Iguaçu, o Amém. novo prédio e muito animado, né, por tudo que Deus tem feito, querendo que em breve a gente vai poder estar aí de forma presencial juntos. Glória a Deus, com certeza. Fernando, eu queria assim que nesse tempo aproveitar da graça que está sobre a sua vida e pedir para você compartilhar com a gente aquilo que Deus tem falado com você nesse tempo, as instruções que você tem recebido do Senhor para ministrar o corpo de Cristo e deixar você livre aí por debaixo dessa inspiração para compartilhar com a gente, o pessoal da igreja que está assistindo, outras pessoas de outros lugares, e a gente vai depois salvar essa live e colocar no YouTube para alcançar mais pessoas ainda. Eu queria que você ficasse livre aí e compartilhasse com a gente. Amém, maravilha. Se caso travar ou alguma coisa, o Senhor vai me sinalizando, mas vai Tá dar tudo bom. certo. Amém. Bom demais, né? Nós temos, eu sei que nós estamos vivendo em uma fase atípica, né? Dentro Verdade. do ministério e de todo o processo que estamos vivendo. Porém, eu sei que essa é uma fase em que a igreja precisa se posicionar, né? Nós precisamos nos posicionar como igreja e usufruir, né, de toda bênção e benefício que Deus tem para as nossas vidas em meio a tudo isso. Né? O Ministério Verbo da Vida e o apóstolo Guto, né, que acabou de entrar agora na live, Que ele honra, tem apóstolo. nos incentivado, né? O apóstolo está conosco aí. É. Ele tem nos incentivado a manter uma vida fervorosa, né, de oração em meio a todo esse contexto que nós estamos vivendo. E eu creio que esse é um tempo onde nós precisamos assumir esse papel, né, em oração. Existe um papel em oração o qual nós precisamos desempenhar em meio a todo esse contexto. Eu tenho pensado, né, naquelas orações que Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, oro para que as suas riquezas e que ele nos fortaleça no íntimo com o poder meio do Espírito. Então, essas duas orações falam sobre dois pilares, né? Revelação e fortalecimento. E eu creio que esses dois pilares precisam estar erguidos, né? Dentro da fase e do tempo que nós estamos vivendo. Amém. Revelação e fortalecimento. Existe um papel em oração, né? O irmão John Wesley, essa é uma frase bem conhecida, né, no nosso meio, principalmente quando nós falamos sobre oração. Ele diz que nada pode ser feito na terra a não ser que alguém ore, né? Então, existe algo, né, para ser liberado na terra, ao qual a igreja tem uma grande responsabilidade e um grande papel em oração. Eu Amém. penso que muitas pessoas, algumas pessoas têm tomado uma posição na carne, né? E quando você toma uma posição na carne, com respeito a, mesmo nascido de novo, mesmo com respeito a todo esse contexto que nós estamos vivendo, o que é que vai acontecer, né? Você vai ceder aos falatórios inúteis, vai ceder às vozes erradas e não vai tomar uma posição, né, devida dentro do que nós estamos vivendo. E lá em 1 Timóteo, né, a Bíblia fala que sobre a importância de nós termos um papel, né, diante das autoridades e dos governantes. E ele diz que, antes de tudo, né, nós devemos orar pelas nossas autoridades, por aqueles que estão constituídos, né, regidos por algum tipo de autoridade ou comando sobre a nação. E como é importante que esse tipo de funcionamento, quando nós fazemos isso, as nossas autoridades, automaticamente a gente vai experimentar uma vida mansa e tranquila sobre a terra. Quando nós Amém. decidimos tomar
existem muitas pessoas, né, criticando A, criticando B, quando na verdade eu não estou dizendo que a gente tem que ser um alienado, né, e engolir Uhum. tudo. Eu estou dizendo Verdade. que existe um papel o qual a Bíblia nos recomenda a tomarmos em meio a tudo isso, que é um papel em oração, né, Uhum. levantarmos a nossa voz e crermos que há uma intervenção de Deus que pode nos assistir em meio a tudo isso. Né? Existem coisas para acontecer na Terra que vão se manifestar na medida que nós nos rendemos a esse espírito de oração. Então, aqui nós temos nos dedicado, né, a ter tempos de oração, a termos um foco preciso nisso. E o meu desejo e expectativa é que haja mesmo despertamento. Porque, Amém. pastor Márcio, né, nós chegamos a uma fase que precisamos de uma intervenção sobrenatural, né? Precisamos romper esse monte e passar para o outro lado. Amém, E eu verdade. creio que a única forma de nós fazermos isso é por meio da oração. Eu sempre, às vezes, comparo, né, a oração como aquele atirador de elite. O atirador de elite, geralmente, ele é treinado para atingir alvos que estão distantes dele, né? Uhum. Então, existe um lugar em oração, né, nós como igreja, onde nós podemos atingir alvos que estão distantes de nós. E nós precisamos, eu penso que existe um lugar, né, em oração, porque, digamos, se eu tivesse com um copo de água aqui na minha mão, né, eu estaria no controle dessa água, né? Eu Uhum. tomaria ela, derramaria no chão, enfim, eu estaria no controle dela. Mas se eu entrar no oceano, eu não estou sobre o controle da água, é a água Uhum. que está sobre o meu controle. Uhum. Então, existe um lugar em oração onde não é você que controla a oração, é a oração que te controla. Né? Amém. É a oração que te leva, é ela que faz você ter um discernimento, como operar nesse tempo. Né? As pessoas podem ficar, né, intoxicadas de séries da Netflix durante esse tempo, ou elas podem despertar, né, nelas um posicionamento firme, né, sem ser leviano. Eu acredito em tomar de arrependimento. Vamos lá, travou um Se pouquinho, chama travou um o pouquinho. nome, né? Se humilhar, orar e me buscar, ele diz que ele vai ouvir dos céus, né, e vai provocar uma intervenção sobrenatural. A Tenerife não tá com Covid, ele tá não, tá? Manda o Coronga embora. Em nome de Jesus. Coronga, sai da linha. Misericórdia. Tá dando para me ouvir agora? Tá tudo bem? Vamos lá, ainda está travando um pouquinho. Tá tudo certo? Estão me Bora, ouvindo, bora. pessoal? Bora, bora, bora. Bora que bora. Então, eu creio que esse vai ser uma fase também que muitas pessoas serão inclinadas a uma posição de arrependimento. Né? A Bíblia fala lá em Atos 3:20 que sobre tempos de refrigério, né, que seriam desencadeados por uma posição de arrependimento. Então eu sei que essa é uma fase em que nós precisamos ter tempos de refrigério na presença do Senhor. E esses tempos de refrigério também vão vir, né, diante de um posicionamento de arrependimento alinhado, né, a um posicionamento em fé que vai provocar uma intervenção na nossa vida, na nossa família, e vai fazer Amém. com que a gente possa ter toda a revelação e fortalecimento necessário. Né? Então, sabe, eu quero incentivar a todos os irmãos, né, que estão nos ouvindo a ter uma posição mesmo em oração durante essa fase, né, em construir algo em si mesmo, em construir algo em Deus, para que nós possamos vamos conseguir, né, ouvir Deus. A paz vai dar uma onda, né? Eu vou tentar não mover tanto. E sabe como é importante a gente entender o nosso lugar de se colocar na brecha, né? A gente vê no Antigo Testamento, né, o exemplo de
Opa, meu Deus. Eita, travou, travou. Mas vambora, vambora, vai dar certo. Vamos lá. Eu creio que da mesma forma, né, que Abraão ele se colocou na brecha por Sodoma e Gomorra, existe um lugar em que nós precisamos nos colocar na brecha, né, em meio a todo esse contexto. E existe uma força, né, sobre a igreja e sobre o nascido de novo, ao ponto que as nossas orações podem intervir, né, dentro de um nós estamos vivenciando. A Bíblia diz ela pode muito em seus efeitos. E lá em Ezequiel, no capítulo 22, 30, diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim a favor desta terra. Né? E se a gente for ler o contexto do que Ezequiel está dizendo, não havia ninguém que se colocasse na brecha. E havia um livramento disposto para aquela nação, caso alguém se colocasse na brecha, né? Então existe um favor e existe algo da parte de Deus para ser liberado sobre nós à medida que a gente se coloca na brecha e percebe que o plano de Deus está pronto para acontecer, né? Eu lembro que de uma coisa que o irmão Reagan falou naquele livro, né, A Arte da Intercessão. Ele tem uma visitação de Jesus, e nessa visitação ele diz, né, que Jesus fala com ele dizendo, se havia um contexto, né, de que os Estados Unidos estavam para vivenciar, ele disse, se isso acontecer, né, eu vou responsabilizar a igreja por esse evento, porque não houve um posicionamento, né, colocando a igreja como a responsável por todo aquele contexto. E por algo não estar sendo feito na medida que deveria ser feito. Então, há um lugar, há uma intervenção, né, que é provocado por meio da oração, por meio de um posicionamento que a igreja deve tomar esse tempo. Né? Eu sei que existem muitas pessoas falando muitas coisas na internet e por meio das mídias sociais, mas eu sei também que há uma intervenção de Deus pronta, né, a intervir e fazer com que Deus possa manifestar. Eita, todo tranco a rua sai da linha em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa, eu vou sair e entrar de novo. Tá bom, tá bom. Para lhe convido, tá? Vamos lá, vai dar certo. Enquanto o Fernando está reconectando aí, quero agradecer a presença de todo mundo, apóstolo Guto, nosso presidente, pastor Abraão Pessoa, pastor Humberto, deixa eu ver, tem mais alguém aí que eu deixei passar, Guto, Hugo, pastor Humberto já falei, glória a Deus, nosso povo está aí também, aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá, gente, coisas importantes para a gente receber do Senhor e absolutamente nada vai comprometer aquilo que Deus tem para nos comunicar, né? Fernando Leal colocou o coração. Enquanto ele está se reconectando aí também, só lembrar para você que hoje é porção dobrada, né? A gente tem essa live agora, que a gente está com o Fernando Leal. Logo em seguida, às 8 horas, a gente começa uma nova live com o Marcelo Saraiva, né? Mestre Marcelo Saraiva vai estar ministrando para a gente, compartilhando alguma coisa do coração de Deus. E vamos falar sobre esse assunto também, oração, né? E vai ser um tempo muito precioso. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Alex está aí também, Carol, Felipe, Baiano. Todo mundo aí. Amém? Vamos lá, agora vai. Oh, Jesus. Vamos lá, Fernando. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, né, eu creio que existe uma posição em oração e essa posição vai fazer com que coisas pesadas possam ser movidas, né?
Eu não sei se quando você geralmente vê na televisão, ou se alguém presenciou isso, né? Move coisas pesadas, né? Coisas que deveriam estar no chão e elas são movidas facilmente, como carro, casas. E eu creio que há um lugar em oração que nós precisamos tomar posição nesse tempo, e esse lugar vai mover coisas pesadas, né? Coisas que Amém. não podem ser movidas na força do nosso braço, não podem ser movidas na nossa lógica, mas que podem ser movidas por uma intervenção de Deus, né? Eu sei que nessa fase que estamos vivendo, o sobrenatural não é uma opção, ele é uma necessidade. De Deus esteja em uma intensidade muito maior do que já esteve em qualquer outro tempo e outra fase. Então, que todos nós possamos, em meio a tudo isso, tomar uma posição em oração, crendo que a mão de Deus e a sua assistência divina vai estar sobre nós, né? E que Deus pode e quer fazer algo através da igreja na terra. Então, que nós possamos ser essas atalaias, né? Essas pessoas que vão se colocar na brecha em meio a todo esse contexto e não ceder a nenhum falatório inútil, né? Não entrar na linha daquele né? Orarmos por nossas autoridades, partido A, partido B, né? Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre algo bíblico que a Bíblia nos incentiva a tomar uma posição durante essa fase, né? Existem muitos ataques que estão acontecendo e tudo que o diabo quer é que a gente possa tirar o nosso foco desse lugar onde a bênção do Senhor flui e Travou um pouquinho. Acho... Alô, pastor, tá me ouvindo? Agora tô. Tava igual língua estranha. Vai a interpretação agora. Então, se no Antigo Testamento tá grave. Vamos desencostar daí todo o espírito maligno, desencostar da rede. Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai. Pronto, vamos lá. E eu creio que à medida que a gente se rende, né, a uma instrução divina, vai haver mesmo um conselho, né, uma intervenção de Deus e um novo nível a qual a unção do Espírito vai nos conectar, né? Eu penso naquilo que Deuteronômio fala, Deuteronômio 11:10, quando ele diz que Deus falando com Israel, ele diz que a terra, né, que ele tem para eles agora não é uma terra onde eles tinham que irrigar a fé. Funciona? Em nome de Jesus. Bora. Glória a Deus. Vamos lá. E Deus falando com Israel, né, nesse texto de Deuteronômio, no versículo 11, capítulo 11, versículo 10, ele diz que Deus estava, a nova fase que Deus estava estendendo sobre eles não seria uma fase que eles iriam irrigar a pé, mas que eles iriam beber da chuva do céu. Então eu creio que à medida que nós nos submetemos à instrução de Deus, ele vai nos levar a um ponto onde a gente vai entender que
existe uma fase que está para acontecer, onde talvez a gente não vai fabricar o nosso suprimento, né? Mas nós vamos desfrutar de um suprimento sobrenatural. Nós vamos desfrutar de um socorro divino em meio a todo esse contexto que estamos vivenciando. Então, eu incentivo, né, a todos vocês a tomarem uma posição em oração. Essa posição em oração vai fazer com que um refrigério, né, se as pessoas ansiosas, preocupadas, cedendo os ouvidos às informações erradas, né, se enchendo daquilo que os relatórios estão dizendo. E se a gente fosse pegar os relatórios, a gente vai desfalecer. Travou de novo, né? Mas tá bom o negócio, que a gente tá pegando aqui, fica tranquilo. Vai dar certo, tem que dar certo. A gente crê mesmo num tempo de avivamento, e esse avivamento depende sim do posicionamento da igreja. A igreja precisa estar posicionada em oração, a igreja não pode estar acuada, cabisbaixa, continuar se enchendo da palavra, aproveitando essas lives aí, bênção de Deus. A gente tem homens de Deus, mulheres de Deus para compartilhar com a gente. Glória a Deus. Vamos lá. Glória! Vai dar A certo. gente é Vamos chegar ao fim disso. perseverante. Amém. Então, como eu havia falado no começo, né, da live, nós chegamos a um ponto onde só o sobrenatural pode provocar uma intervenção, Amém. né? Eu penso que eu me lembro de um exemplo, né, quando eu morava lá em Caruaru, numa fase em que a BR 232 estava sendo duplicada, né? E tem um trecho dessa BR que eles precisaram abrir um túnel, né? E eles abriram um túnel no meio de uma montanha que tinha lá no caminho. E houve uma fase, né, dessas escavações que as máquinas conseguiram fazer o trabalho, né, o homem conseguiu fazer o trabalho, mas houve um momento em que eles bateram na rocha, né? E não, a força humana não podia ultrapassar aquela rocha. Então eles colocaram lá as dinamites, né? Saíram de cena e deixaram uma força maior do que eles fazer todo o trabalho. Então, quando a gente se conecta a esse espírito de oração, é você permitir que uma força maior do que você possa fazer todo o trabalho. Então, às vezes, a gente só precisa sair de cena e deixar alguém maior do que nós entrar em cena e manifestar todos os resultados que precisam ser manifestos, Amém, né? amém. Há uma instrução, há uma revelação e há um fortalecimento que precisa, né, ser liberado sobre nós em meio a todo esse contexto. E não vai ser, né, cedendo às críticas ou cedendo aos falatórios inúteis que esse tipo de instrução vai chegar. Mas é se conectando ao alto, é se conectando àquele que pode liberar toda a força e todo o discernimento necessário para que nós possamos chegar do outro lado, né? Aleluia. Vamos lá, Deus. Oh, glória a Deus. Muita gente conectada, ministrando a palavra. Esse horário deve ser isso, né? Eu acredito. Tá um congelado aí, Fernando?
Tem gente fazendo print da gente. Eita. Vou tentar de novo aqui. Pastor, tá me Tô ouvindo? ouvindo, tô ouvindo. O apóstolo falou para você jogar Pronto. dinamite aí nessa net. Tá precisando mesmo. E Vamos tentar de novo. Misericredo, né? Vambora. misericórdia. Vamos lá, vamos jogar uma dinamite aqui, como o Nome apóstolo de Guto falou, vai dar certo. Amém. Tá conseguindo me ouvir, pastor? Tô ouvindo perfeitamente. Amém, glória a Deus. Então, Deus tem existe uma liberação divina, né, e uma instrução em Deus que nós só podemos recebê-la à medida que nós temos uma perseverança, né, em orar e em discernir a sua vontade. Às vezes parece que existem pessoas, né, que elas acham que no reino de Deus as coisas são instantâneas, né? Uhum. E por isso que elas não perseveram o suficiente. E eu me lembro daquela passagem, né, lá de 2 Reis, quando Deus falou, né, aliás, quando Elias tem aquele episódio com os profetas de Baal, só que Israel, né, naquela época estava passando por uma série de situações com respeito à água, né? Eles estavam passando por uma calamidade e após aquele episódio com os profetas de Baal, a Bíblia diz que lá em 2 Reis 18 que Elias coloca o seu rosto, né, entre os joelhos e chama por chuva. E diz que quando ele volta e sobe a sua cabeça, ele pergunta ao seu servo: e aí, aconteceu alguma coisa? E o servo dele diz: nada. Né? E às vezes as pessoas desanimam porque elas oram e externamente nada aconteceu. Elas não perseveram o suficiente até ver a manifestação, né? O resultado daquela intervenção divina. Então, e ele perseverou, até que o seu servo disse que havia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele disse: é disso aí, né, que vai vir uma grande chuva. Maravilha. Então, eu acredito que por mais que tenhamos evidências, né, tão pequenas de tudo que está acontecendo, parece que não existe uma luz no fim do túnel, mas eu te digo, existe. Amém. E à medida que a gente persevera, né, e toma uma posição em oração, em crer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, vai haver uma assistência de Deus que vai cercar as nossas vidas. Então essa é uma hora de nós nos fortalecermos na fé, essa é uma hora de enchermos os nossos ouvidos e a nossa boca com aquilo que é correto. Esse é o tempo onde nós precisamos avaliar, né, nos avaliar e avaliar todo o contexto. Essa é uma fase, né, que eu acredito que talvez que existam coisas em nossa própria vida que elas estão passando em câmera lenta, né? Como, por exemplo, eu tenho, devido a todo esse contexto, todos nós estamos em casa, né? E eu tenho uma bebê de 8 meses, ela fez 8 meses recentemente, e quando ela nasceu, mais ou menos com 1 mês e meio, eu comecei a viajar, né? E viajando praticamente todo final de semana, e o bebê, né, todo dia existe uma coisa nova. Então, com essa intensidade de viagens, haviam coisas que eu não estava apreciando na medida que deveria apreciar. E nessa parada, né, a gente coisas começaram a passar em câmera lenta, né? É como você tá, digamos, muito rápido, é como uma viagem, né, de trem. Tudo está passando muito rápido e você não consegue apreciar as coisas com detalhes. Então, essa parada fez a gente andar numa marcha onde você começa a apreciar coisas que elas não estavam sendo apreciadas na medida que deveria, né? Então, eu creio que nós precisamos, né, olhar para essa fase de uma janela certa, porque senão você vai ser tomado por pânico, dúvida, medo e vai começar a desanimar e a experimentar desgastes.
ou você pode usufruir da graça e do benefício de Deus em meio a tudo isso, e haverá uma assistência divina que vai nos acompanhar, né? Deus vai fazer com que cada um de nós possa apreciar, né, os detalhes, possa perceber os ajustes, né, que nós precisamos fazer, a avaliar onde a nossa força precisa ser empenhada e não desistir em meio a nada, né? Eu sei que nós já estamos praticamente no meio do ano, mas e existem tantas promessas, né, e tantas palavras proféticas liberadas sobre 2020. Eu sei que nenhuma delas caiu por terra, né? O que profeticamente está determinado sobre a terra e o que está determinado sobre nós vai acontecer. E nós não podemos recuar nem desanimar. Mas existe um lugar de vitória, né, tão extraordinário após tudo isso passar. Um lugar novo de suprimento, um lugar onde a gente vai ser, né, instruído e vai ser levantado por dentro a colocar as coisas no eixo. Mas eu sei que essa também é uma fase onde muitas pessoas vão repor peças, né? Amém. Peças que elas são essenciais. Talvez elas não são perceptíveis, mas elas são essenciais. Infelizmente, algumas pessoas só enxergam quão essencial é essas peças quando elas percebem que aquelas peças não estavam lá. Mas essa vai ser uma fase de avaliação, de check-up, né? De checar todas as áreas, de ver todas as portas, e vai transmitir para nós todo o ensinamento, toda a graça e toda a diligência necessária. Eu acredito, né, que nós estamos muito próximos de um rompimento, né? Onde vamos sair dessa fase e vamos passar para uma nova fase. E à medida que nós conservamos esse ambiente de oração, né? Porque muitos às vezes têm oração como uma coisa religiosa. Elas não entendem que oração é uma comunicação com Deus, né? É uma fase com Deus. E ainda falando, né, dessa fase que nós estamos vivendo com Elissa, né, que é o nome da minha filha, eu lembro de um dia que a gente levou ela, né, na pediatra, e a pediatra disse o seguinte, né, que havia uma fase, que ela estava entrando em uma fase, quando o bebê chega a mais ou menos 6 a 7 meses, ele começa a ter aquela desconexão da mãe, né? Ela disse que ele começa a perceber que ele é uma coisa e a mãe é outra coisa, porque até o momento havia uma mentalidade que elas eram a mesma coisa. E ela disse, é como se o bebê ela tivesse uma sensibilidade, né, grande com a sua mãe. E é bem perceptível isso até no comportamento, né? Algumas pessoas falam que quando essa conexão que o bebê tem com a mãe ela é tão forte que quando a mãe se sente angustiada, isso acaba passando para o bebê, ou vice-versa. Mas ele disse que esses sensores de sensibilidade, eles vão se perdendo à medida que o bebê vai crescendo, né? Isso falou algo comigo, porque às vezes a gente começa a perder essa sensibilidade com Deus, né? E os nossos sensores de sensibilidade, eles começam a enfraquecer com o tempo. Porque às vezes a gente não se dedica como se dedicava antes, não tomamos o tempo necessário que tomávamos antes, né? Às vezes as pessoas elas têm um começo tão intenso, né? Tão emocionante. E eu sei que o começo de fases ele é muito cercado por emoção, né? Mas quando você está no meio daquela fase, a emoção não vai estar lá muitas vezes, mas a decisão de seguir em frente vai precisar estar. Então, vai haver momentos que a emoção não vai estar, mas a decisão de permanecer firme vai estar. Então, que essa fase, ela possa reavivar esses sensores, né, de sensibilidade para com Deus, e que a gente possa ser mais apercebido, né, daquilo que Ele tem comunicado às nossas vidas. Eu percebi, né, nas pessoas, existem muitas pessoas que não estão tendo uma revelação exata do plano e da vontade de Deus para a sua vida, né? Elas estão adotando métodos copiados. É verdade. E é terrível quando você tenta ser uma cópia ou quando você tenta fazer algo a qual a unção não está lá para fazer. E existe um lugar em oração onde, como o irmão Reagan fala, né, ele fala desse texto de Efésios 1:17, ele diz que ele orou essas orações por ele mesmo por muitas vezes,
né? E ele disse que fez isso por 6 meses, às vezes regularmente. E às vezes 2 vezes, 3 vezes no dia. E ele disse que teve mais revelação em 6 meses do que em 14 anos. E eu creio que há um lugar de revelação e de fortalecimento para ser liberado, né, sobre as nossas vidas. E eu sei que quando esse tempo passar, nós vamos ter um discernimento maior dos novos passos que estão por vir. Né? Nós não podemos ser levianos com a vontade de Deus e sermos levianos com o seu plano. Existe um plano único, né? É tão maravilhoso saber que Deus tem um plano único, né? Que eu não fui chamado para fazer o que o Senhor foi chamado, o Senhor não foi chamado para fazer o que a gente foi chamado. E é interessante porque à medida que a gente avança em oração, nós avançamos em ter uma revelação do que a gente foi chamado para fazer, né? E essa revelação faz a gente construir uma identidade. E essa identidade faz a gente entender que o destino pelo qual a gente foi chamado para fazer, ele é único, né? O futuro que você tanto quer, esse futuro também quer você. Então é uma tolice entrar em competição ou achar que alguém pode interferir no que você foi chamado para fazer. Né? Nada nem ninguém pode interferir naquilo que você foi chamado para fazer. Existe um lugar certo, né? E talvez Deus pode ter compartilhado, né, com aqueles que estão nos ouvindo sobre o futuro, sobre aquilo que está para acontecer. E às vezes parece ser tão grande que você pode se sentir incapaz de mergulhar nessas coisas. Mas quando a nossa habilidade acaba, é a hora que a habilidade de Deus vem, né? Aleluia. E ela entra em cena e nos faz caminhar, né, dentro de uma revelação sobrenatural. Glória e perceber como as coisas precisam e elas devem acontecer. Né? Então, que a gente possa ceder ao rio de Deus. E como eu falei no começo, eu disse que geralmente, né, quando um rio invade uma cidade, ele move coisas pesadas, né? Coisas que deveriam estar no chão. Move carros, casas, parece até um brinquedo, né, sendo levado pela correnteza. O rio de Deus, ele vai mover coisas pesadas e vai fazer com que a gente possa... Existem coisas que talvez na nossa força a gente não tenha como fazer, mas o rio de Deus vai mover. Né? Vai mover coisas pesadas, coisas que não devem mais estar aí. E talvez elas ainda estejam, né? Verdade. Eu também tenho pensado que o espírito, né, de oração, ele faz com que a gente possa se desconectar daqueles que não precisam mais estar conectados, né? Amém. As associações, né, que existem tipos de conexões que elas podem minar a vontade de Deus para a nossa vida. Elas podem atrasar o plano de Deus. E eu sei que quando nós começamos a caminhar debaixo do espírito de sabedoria e revelação, a gente vai, né, ter um discernimento daqueles que devem estar conectados conosco e daquelas pessoas que não devem estar conectadas conosco. Né? É muito necessário a gente ter um cuidado quem estamos permitindo entrar na nossa vida. Porque elas podem danificar a nossa fé. Se você só se junta com quem fala negativo, né, com todos aqueles que estão debaixo de incredulidade, isso pega. Né? Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Bud. Tem que ter uma distância social. Verdade, verdade. Eu lembro de uma mensagem do pastor Bud, uma pregação, que ele dizia o seguinte, né? Que ele quando estava em São Paulo, ele disse que houve um casal, né? Que eles moraram lá em São Paulo, e esse casal falava muito negativo. E ele disse, aquilo, né, me influenciou no automático, ao ponto em que eu comecei a falar negativo sem nem perceber. E Deus falou comigo que eu precisava me afastar, né, dessas pessoas. Então, muitas vezes, se a gente permanece, né, debaixo da influência de pessoas que estão falando fora da palavra, fora da fé, aquilo vai influenciar você ao ponto que você nem percebe. Daqui a pouco você vai começar a falar igual, a pensar igual. Então, que a gente possa, nessa fase, se associar àquelas pessoas que vão despertar encorajamento, né? Que vão despertar uma linha de mudança e que vão nos fazer caminhar como uma força, né, diferenciada para a nova fase.
E à medida que a gente... Valeu, apóstolo Guto. Está sendo maravilhoso. São muitas emoções. Eu vou, já vou procurar uma live dele. Vou entrar, já. Eu sei que nós estamos, né, conectados a uma rocha inabalável, né? A palavra de Deus é uma rocha inabalável. E ela funcionou antes e ela vai funcionar sempre. Não importa que diagnóstico estamos vivenciando. A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Ela sempre será imutável em qualquer fase da nossa vida. Então, eu quero incentivar a todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? Se firme na palavra de Deus. Creia que ela é imutável, creia que ela não muda, né? Creia que... Eu sei que o Salmo, né? O Salmo 23, escrito na sua geladeira, não coloca comida dentro dela, né? O Salmo 91 aberto na sua estante não muda nada. Mas quando você abre a geladeira, né, e diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, haverá uma intervenção de Deus, né, que vai se levantar diante do que foi dito. Glória a Deus. Porque Jesus, né, quando ele fala lá em Marcos 11, quando os discípulos viram que a figueira tinha secado, eles chamaram Jesus e falaram, a figueira que você amaldiçoou secou. E Jesus falou, tende fé em Deus, né? Ele diz, tende fé em Deus, e depois ele fala como essa fé deve ser liberada. E ele diz, se você falar com o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, que nossa boca possa estar cheia da vida, né? Cheia da boa mão do Senhor, cheia da sua intervenção, e nós vamos desfrutar de uma assistência divina. Eu creio, sabe? Eu creio que muitas pessoas vão desfrutar de uma provisão sobrenatural. Amém. Eu creio que em multiplicação nas dispensas, né? Dispensas que pareciam que estavam vazias, de repente vai haver uma multiplicação nas finanças, né? E uma assistência sobrenatural em meio a esse contexto. Se a gente se firmar na palavra, não vai haver falta em nenhum tempo, né? Amém, amém. Paulo, quando ele escreve lá em Filipenses, né, 4:11, ele diz, eu aprendi o segredo, né, de estar contente em qualquer situação que eu me encontre. Na verdade, Paulo aprendeu o segredo de viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso né? mesmo. Então, eu creio que existe um lugar, né, em Deus onde o que está por fora não interfere no que está dentro, né, mas é o que está dentro que vai interferir no que está fora. O que Paulo estava querendo dizer é, eu aprendi o segredo de mesmo em meio a uma adversidade, eu não vou perder o alvo. O plano de Deus não pode ser mudado. E Paulo, ele era um homem, né, que conseguia se reinventar rápido. Né? Quando a gente lê lá 2 Coríntios 11, você vai ver que existe todo um contexto, né, de situações que ele vivenciou. Ele diz que foi apedrejado, ele diz que foi traído por falsos irmãos. Existe todo um contexto de situações que estão acontecendo. Mas você percebe que em todo o fato que Paulo era submetido, ele se reinventava rápido. E ele tomava uma posição dentro da palavra de Deus. Então, que a gente possa se reinventar rápido, né? E ceder às vozes certas, e ceder à manifestação de Deus para esse tempo. Amém. Eu sei que muitas pessoas têm falado isso, né, em muitas lives que têm acontecido, e isso não é um chavão, isso é uma verdade. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E esse termo viva e eficaz significa que ela funciona por si só, né? Ela funciona por si só e que ela está trabalhando por nós. Que nós precisamos ter uma fé apoiada no poder de Deus, né? Não uma fé apoiada na sabedoria do homem. Né? Uma fé fingida, né, ela tem prazo de validade. E quando alguém está debaixo de uma fé fingida, quando a pressão vem, ela é levada junto com a pressão. Mas quando estamos debaixo de uma fé firmada no poder de Deus e firmada nas verdades da sua palavra, as tempestades vão vir, a chuva vai vir, mas a nossa vida vai estar firmada na rocha, né? E nenhum tipo de situação vai se manifestar. Então eu declaro que
que a todos que estão nos ouvindo, né? Há uma tempestade acontecendo aí fora, mas a sua casa não vai ruir, né? A sua casa não vai Amém. desfalecer em meio a tudo isso. Nós vamos perceber que a boa, né, as intervenções de Deus, elas estão nos assistindo em meio a todo esse contexto. Mas sabe como é importante a gente construir uma vida, né, onde a verdade da palavra de Deus está constantemente nos nossos lábios. Porque o problema é que existem duas situações, né? Você pode cobrir a casa antes da chuva ou você pode cobrir a casa durante a chuva, né? E existem duas situações. Então, é melhor cobrir a casa antes da chuva. Uhum. Né? E quando a gente constrói uma vida onde a confissão da palavra é liberada, você está construindo a casa antes da chuva. E nós vamos caminhar, né, para o novo nível. Amém. Um abraço, apóstolo Guto. Daqui a pouco eu entro na sua live. Ele tá falando que meu cabelo tá assanhado. Ó. Valeu. Depois do implante vai estar assanhado. Olha só. Ô, glória. Seja feito conforme a sua fé, gente, né? Eu honro muito, né, a vida do apóstolo Guto. Ele é uma grande bênção para nós. É um homem de muita integridade, né? E nessa fase ele tem tido a palavra certa, né, na boca dele para todas as situações. Né? É alguém que se mantém em uma alegria constante, em uma integridade constante. A gente é muito abençoado e muito seguro, né, em ter um líder nessa categoria, viu? É outro nível. Outro nível, outro nível. Fernando, eu quero... a gente já está indo para a reta final. Pensando em tudo isso que você está falando, tem duas coisas importantes nessa live. Primeiro, foi o resultado da perseverança, né? A gente perseverou e agora está fluindo bem a internet, né? Muita intercessão também. Mas essa semana a gente fez uma live com o pastor Carlos Júnior e a gente estava pensando, meditando exatamente sobre a quarentena de Jesus, né? Jesus ele foi guiado pelo Espírito para um tempo de consagração de 40 dias. E nesse tempo de consagração, num lugar deserto, houve provisão sobrenatural, né? Ele foi servido por anjos. E a gente crê que nesse tempo a gente tem pregado, a gente tem percebido que a gente está à véspera de um grande avivamento de cura e de prosperidade, que uma grande multidão, depois disso tudo ter passado, vai vir para nossas igrejas, porque está conhecendo essa palavra através das lives. Mas a gente, pensando sobre a quarentena de Jesus, ele é servido por anjos durante a quarentena e ele sai daquela quarentena no poder do Espírito. E a gente pensa que e entende que a gente tem que sair desse tempo melhor do que a gente entrou. A gente tem que aproveitar esse tempo para consagração, para sair cheio, para sair no poder do Espírito Santo, como Jesus saiu, para começar a fazer muita coisa, né? Não é desanimar por conta do tempo parado, mas, pelo contrário, se fortalecer e sair com muito mais força. Verdade. Eu penso, pastor, naquilo que a Bíblia diz no Salmo 105, né? Ele diz que Deus tirou Israel do Egito cheio de prata e ouro. Isso. E então eu creio que nós vamos sair dessa fase mais fridos, mais ousados, mais fortalecidos. Amém. Esse mesmo Salmo diz também que aquele povo foi saciado com o pão do céu, né? Mesmo no deserto, mesmo em um lugar desfavorável, houve um favor e uma assistência divina. Então, será assim, nós seremos saciados com o pão do céu e haverá uma intervenção de anjos, né, de muitas assistências. Nós vamos ter, na verdade, após esse tempo, não é um relatório de falta ou daquilo que não aconteceu. Nós vamos ter um relatório grande de milagres, né, e de testemunhos do plano e da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Algo me veio agora, né? Existe alguém que está com alguma dor na nuca, né? E Deus está curando você agora. Algo que a pessoa movimentava o pescoço e ela sentia essa dor aqui. Deus está curando, né? Você agora. Existe algo muito forte fluindo sobre essa região do pescoço. Coisas que estavam com respeito à coluna, a torcicolo, não sei que diabo era, mas vai ter que sair. Vai ter que sair.
porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém. Pastor, muito obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço. Foi uma bênção. Né? Eu não Desculpa aí. não quero deixar você sair antes de você orar com a gente. Eu queria que você orasse pelo povo aí, antes Amém. da gente despedir de você. Vamos sim. Vamos sim. Olha, Júnior Lima está falando que estava cheio de dor desde ontem. Ó. Foi livre, glória a Deus, isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Antes de orarmos, eu quero expressar minha gratidão por esse tempo e Amém. dizer que estamos à disposição, né? Cremos Obrigado, na boa mão do Senhor. Eu faço votos pelo avanço dessa obra aí e vai ser extraordinário o que Deus está fazendo nessa nova fase. Será abundante, abundante em todos os tempos. Amém. Glória a Deus. Pai, graças nós te damos por todos os irmãos que estão nos ouvindo agora. Nós cremos na tua intervenção assistindo essas pessoas. Nós declaramos agora uma palavra de cura, porque você enviou a sua palavra e os curou, e os livrou do que era mortal. Eu declaro agora cura, vida operando, do alto da cabeça à planta do pé. Eu ministro agora toda a dor nos ossos, dor na coluna, artrite, artrose, tudo que se refere aos ossos, aos músculos, entrando em ordem agora, pela força da unção de Deus. Você tem que ir embora, você tem que sair, porque a boa mão do Senhor está estendida sobre cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta do pé. Cura agora toda a dor, fora, porque no reino do Espírito não há distâncias, e nós cremos nessa intervenção de Deus vindo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu oro por pessoas que talvez estão sentindo sintomas desse vírus imundo, que isso perca força agora e que cura venha do alto da cabeça à planta do pé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar que amanhã, às 18 horas, nós vamos ter uma live com o profeta Brett Fluke. Vai ser top. Vai ser a live... vai ser a live Avivamento e Milagres, às 18 horas, vai ser pelo meu perfil aqui no Instagram. Se vocês conseguirem estar conosco, vai ser um prazer imenso. Vamos estar junto sim, vou compartilhar. Já está compartilhado, na verdade, mas vamos trazer o pessoal para estar junto aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar terminando aqui, Fernando, a gente vai estar com o Marcelo Saraiva. Marcelo Saraiva, a gente vai estar fazendo uma live dose dupla agora, profeta e mestre. Outro nível, é outro nível. Ele agora vai desfazer todas as heresias que eu falei. Fernando, beijo no coração, obrigado. Agradece a Miriam também ter deixado você, abriu mão desse tempo para você estar aqui com a gente. E dar um beijo nas crianças, a gente está doido para apertar a bochecha. Deus abençoe. Amém. Você é uma bênção, um presente de Deus para a gente, resposta de oração. Te amo. Amém. Tamo junto, pastor. Um abraço. Paz. Paz. Gente, obrigado. Gente, obrigado. Valeu por ter ficado aí até o final. Valeu por ter perseverado, né? A internet deu uma melhorada boa. Daqui a alguns minutinhos, às 8 horas, a gente vai estar com o Marcelo Saraiva numa nova live. Marcelo Saraiva, uma bênção, professor da Escola de Ministros Rema, professor do Rema, faz parte da coordenação doutrinária do nosso ministério. Vai ser top. Então, já já a gente se vê. Vai compartilhando aí só alguns minutinhos para a gente tomar um café, uma água e a gente volta. É dose dupla, porção dobrada do Espírito.